Salve, salve pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aí de matemática, aula virtual, mas vamos que vamos. Bom, nesse tópico aqui, eu vou falar um pouquinho sobre uma sequência numérica, mas de uma sequência numérica que tem uma definição, tá? No vídeo passado, eu falei de sequência numérica, mas uma sequência numérica que não tinha definição, tá? A definição dessa sequência numérica, que recebe o nome de progressão aritmética, cuja sigla é PA, é essa aqui, ó. PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a um número fixo, ou seja, um número constante, chamado razão da progressão. Bom, então aqui eu coloquei dois exemplos para explicar esse tipo de sequência numérica, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, por exemplo, se eu tiver a sequência, fazer aqui, vai, 1, 2, 4, 10, 15. É uma sequência de números. Porém, não existe uma lei de formação. Lei de formação é aquela fórmula que a gente viu na aula passada, tá? Agora, a progressão aritmética, ela existe uma lei de formação, tá? E para ser uma progressão aritmética, ela tem que seguir alguns critérios, que é justamente o que nós vamos ver nessa aula aqui, ó. Então aqui eu tenho dois exemplos, tá? Eu coloquei uma sequência 2, 5, 8, 11, 14 e continua, tá? Aqui eu tenho uma sequência infinita. Essa é uma sequência infinita. E aqui eu tenho uma sequência 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13. Esta sequência, observe que não tem os 3 pontos da continuidade. Então, esta sequência é finita. Ou seja, aqui eu tenho uma progressão aritmética infinita e aqui eu tenho uma progressão aritmética finita. Agora vamos entender o porquê que isto e isto representam progressões aritméticas. Vamos lá. Se eu pegar o segundo termo menos o segundo, o primeiro termo é esse aqui, certo? A1. Então vamos lá. O A1 é 2. O A2 é 5. E assim por diante, certo? Vimos isso na questão das sequências numéricas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o segundo termo, que é 5, e fazer menos o primeiro termo, que é 2. Se eu faço 5 menos 2, eu tenho 3. Se eu pegar o terceiro termo, que é 8, eu faço 8 menos o anterior, que é 5, eu tenho 3. Agora, se eu pegar o quarto termo, que é 11, e faço menos o anterior, que é 8, eu tenho 3. A mesma coisa irá acontecer se eu fizer o quinto termo, que é 14, menos o anterior, que é 11. 14 menos 11 dá 3. Então, este número fixo, que foi dado aqui, ó, o fixo que ele chama, nessa sequência, quem é? É o 3. Ou seja, a minha sequência ela vai de 3 em 3. Eu poderia pensar ao contrário. Tem professor que explica ao contrário. Ao invés de fazer a subtração, faz a adição. Ou seja, 2 mais quem que dá 5? É o 3. 5 mais quem que dá 8? É o 3. Eu prefiro fazer ao contrário. Então, observe, ó, que o meu número fixo é 3, certo? Então, o que vai acontecer? Esse número 3 aqui, ó,
eu vou falar que é a razão da minha progressão aritmética, ou seja, a razão da PA, beleza? Bom, a razão da PA a gente vai representar pela letra R, tudo bem? Geralmente, em livros didáticos, apostilas, a razão da progressão aritmética é representado pela letra R. Bom, agora vamos partir para o outro exemplo. Eu tenho meu primeiro termo, que é 12, o meu segundo termo, que é 7, terceiro termo é 2, quarto termo, menos 3, e assim por diante. Conforme já citamos, aqui é uma progressão aritmética finita, tá? Bom, eu nunca vou começar pelo primeiro termo, tá? Vou falar de novo. Na minha opinião, você fica pensando, o primeiro termo mais quem que dá o segundo? É meio complicado, então eu prefiro fazer o segundo termo menos o primeiro termo. Então vamos lá, segundo termo é o 7, não é? Então vou fazer assim, ó. 7 menos o segundo termo, que é 12. 7 menos 12. E aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá menos 5, certo? Agora, o terceiro termo, quem é? 2. 2 menos o termo anterior, que é 7. 2 menos 7 também dá menos 5. Agora, se eu pegar o quarto termo, menos 3. Então, menos 3, menos 2. Menos 3 menos 2 também dá menos 5. E aí eu quero fazer um parênteses. Volto a falar para vocês. Matemática exige pré-requisitos, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de números negativos, no assunto do ensino fundamental, mais especificamente do 7º e 8º ano. Então, assim, se eu não souber o assunto básico do fundamental, eu me complico no ensino médio, tá bom? Já deu para perceber aqui, pessoal, que o número fixo, o número constante, quem é? O menos 5, certo? Então, eu vou dizer que o menos 5 é a razão da PA, certo? Então, recapitulando, progressão aritmética, PA, é uma sequência numérica, mas ela segue uma certa regra, tá? Essa certa regra é estabelecida por um número fixo, ou seja, um número constante. No caso aqui, a minha progressão aritmética, ela vai de 3 em 3, ou seja, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8 e assim sucessivamente. Qual seria o próximo número aqui? 14 mais 3, tá? Esta segunda progressão aritmética finita, ela segue esta razão aqui, ela vai diminuindo a cada 5 unidades, ou seja, se ela vai diminuindo a cada 5 unidades, é menos 5. Então, 12 menos 5, 7, 7 menos 5, 2, 2 menos 5 dá menos 3 e assim por diante, tá bom? A nossa razão aqui R. Bom, uma progressão aritmética, ela pode ser crescente, decrescente ou constante, tá? Vamos verificar quando que ela é crescente. Vamos verificar qual é a nossa razão aqui, ó. Segundo termo é 4, certo? Então, se eu faço aqui, 4 menos 1, desculpa, 4 menos 3, deixa eu riscar aqui. Se eu faço 4 menos 3, dá 1, certo? Esse 1
é a nossa razão, tá? Aqui no caso, não preciso ficar fazendo 5 menos 4, 6 menos 5, porque eu já estou afirmando que é uma progressão aritmética. Então, se eu estou afirmando que é uma PA, significa que, obrigatoriamente, existe uma razão, tá? Então, a razão é 1. A razão é maior do que 0, certo? Porque é 1. Então, quando a razão for maior do que 0, a gente vai dizer que a PA é crescente, beleza? PA decrescente, vamos pegar o segundo termo, 8, menos o primeiro termo, 10. 8 menos 10 dá menos 2. Então, o menos 2 é a nossa razão, ou seja, menos 2 é um número menor do que 0. Quando a razão for menor do que 0, a PA será decrescente. E o último exemplo, segundo termo, 7. Menos primeiro termo, 7. 7 menos 7 dá 0, que é a nossa razão. Quando a razão for igual a 0, a PA será constante, tá bom? Então, recapitulando, razão positiva maior do que 0 significa que a progressão aritmética é crescente. Razão negativa menor do que 0 significa que a progressão aritmética é decrescente. Razão nula, ou seja, razão 0, significa que a PA será constante, tá certo? Então a gente vai estudar daqui para frente outros tipos de sequências numéricas, tá bom? E aqui no caso a progressão aritmética. É isso aí, bons estudos para vocês.